Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá para a nossa próxima aula, sejam bem-vindos. Boa noite àqueles presentes, aqueles que vão assistir a aula posteriormente, bom dia, boa noite, boa madrugada, enfim, no seu melhor horário. Bom, consultando o nosso último tópico, inclusive os alunos em sala de aula, nós falávamos no último tópico sobre a administração pública indireta, princípios da administração pública indireta. Todo mundo junto? Todo mundo tranquilo? E, na verdade, estamos dentro de entidades com personalidade jurídica própria, com patrimônio próprio, entidades com administração própria, com quadro de servidores próprios, criadas e controladas pelo próprio ente da federação. Ok ou não? Já falamos um pouco sobre função administrativa, todo mundo desesperado com a caneta na mão, né? Até que eu não falo tão rápido assim, né? Até parece, né? Já falamos sobre função administrativa, sobre função política, falamos um pouquinho sobre princípios da administração pública, lembrando sempre que alguns princípios básicos da administração pública nós vamos aprender ao longo do programa, para eu não perder um pouco a solução de continuidade. Ok ou não? Ok. Bom, dentro desse quadro de administração pública indireta, vamos lá então, nós precisamos estudar algumas entidades. Entidades da administração pública indireta. São 4 espécies gerais de entidades: entidades autárquicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos lá. Então, temos entidades autárquicas, depois temos fundações públicas, depois temos empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas aí, as empresas estatais. Importantíssimo para vocês. Bom, vamos começar pelas entidades autárquicas. Vamos começar por essas entidades chamadas de entidades autárquicas. Escreve entidades autárquicas. Dentro das entidades autárquicas, temos 7 entidades. 7. Mas o que é uma entidade autárquica? Basta você prestar atenção no nome. Entidade autárquica. O nome é autoexplicativo. Por quê? Porque são entidades que seguem as características gerais de uma o quê? De uma autarquia. Estamos dentro de entidades que seguem características gerais de uma autarquia. Consequentemente, a primeira entidade autárquica que você vai ter que estudar é a própria o quê? Autarquia. Depois, vamos estudar autarquias territoriais, bem rapidamente. Depois, vamos estudar agência executiva. Depois, agência reguladora. Depois, conselho de classe. Depois, autarquia fundacional. E associação pública. Então, temos autarquia, autarquia territorial, agência executiva, agência reguladora, conselho de classe, autarquia fundacional e associação pública. Bom, todas essas entidades seguem as características gerais de uma autarquia e, naturalmente, cada uma dessas entidades possui determinadas características específicas. Vamos direto para a autarquia. Claro que dentro desse tópico eu volto a frisar sobre isso, da administração pública indireta, o mais importante, sem dúvida alguma, são as características das empresas estatais, estaria mais voltado para a sua própria função. Mas não quer dizer nada, ele pode perguntar alguma coisa sobre a autarquia, fundação pública e por aí vai, então vamos aprender essas características gerais. Escreve aí, ó, autarquia. Autarquia. Até porque você precisa diferenciar da sua própria entidade. Bom, exemplo de uma autarquia famosa aí, o próprio INSS, você está acostumado, Detran, no Rio de Janeiro, autarquia, entre outras. O que faz uma autarquia? Primeira coisa que vai escrever aí, ó, é finalidade. Por que um ente da federação, por que uma entidade política cria uma autarquia? O que ela vai fazer?
O que ela desempenha? Ela desempenha a atividade típica do Estado. Então, escreve. Realiza atividade típica do Estado. Realiza atividade típica do Estado. Vem aqui comigo. Atividade típica. Se eu falo atividade típica, às vezes ele quer saber qual atividade típica uma autarquia pode desempenhar. E vamos para a atividade típica. Naturalmente, estamos trabalhando com a atividade típica da função o quê? Administrativa. Qual atividade típica uma autarquia desempenha? Pode desempenhar serviço público? Claro que sim. Então, pode escrever embaixo. Pode prestar serviço público. É lógico, pode prestar serviço público. Prestação de serviço público. Então, vou botar aqui, ó, serviço público. Às vezes, vem na prova, uma autarquia é criada para a prestação de serviço público. Certo ou errado? Certo, está certo. Cuidado que todas as entidades da administração pública indireta podem prestar serviços públicos. Todas as entidades podem prestar serviços públicos. Depois, pode fazer poder de polícia? Restrição de bens, direitos, atividades do particular em prol do interesse público? Claro que pode. Muitas vezes você vê uma autarquia realizando o poder de polícia. Vamos estudar poder de polícia. Vamos estudar ainda o que é serviço público, mais para frente. Senhores, pode realizar fomento? É possível uma autarquia fazer fomento? Claro que pode. Regulação? Uma autarquia pode fazer fomento? Regulação, atividade regulatória? Claro que pode. Agência é o quê? Reguladora. Na verdade, quem vai fazer regulação é a agência o quê? Mais reguladora. Mas é uma entidade autárquica. Está faltando qual atividade final? Justamente aquela que vocês normalmente vão integrar. Exploração de atividade o quê? Econômica. Uma autarquia não é criada para explorar atividade econômica, pode escrever. Não são criadas para exploração de atividade econômica. Não são criadas para exploração de atividade econômica. Naturalmente, quando a gente fala que uma autarquia não pode explorar atividade econômica, isso é atividade o quê? Meio ou atividade fim, senhores? Fim, né? Isso é atividade fim. Quando a gente fala que uma autarquia não é criada para explorar atividade econômica, é para atividade fim. Mas ela pode desempenhar, sim, uma atividade econômica, atividade meio. Pode ter um restaurante dentro de uma autarquia, pode ter um estacionamento, não tem problema algum, pode ter uma fotocopiadora numa universidade autárquica. Então, ela não vai desempenhar para atividade final. Para atividade meio, às vezes, ela desempenha atividade econômica, sim. O problema dessa questão é que, às vezes, ela vem na matéria, na parte de direito administrativo. E você não vai aceitar que uma autarquia explore atividade o quê? Econômica. Mas ela pode aceitar atividade meio. Inclusive, um dos tópicos interessantes da parte de direito tributário é o que você vai fazer com a imunidade tributária da autarquia quando ela explora atividade econômica. E aí a gente vai ter uma divergência, nós vamos lidar com isso já já. Foi ou não foi? Então, ela não é criada para atividade fim, explorar atividade econômica. Essa é a finalidade. Passei. Bom, senhores, depois da finalidade, a gente vai para a criação. Como é que uma autarquia é criada? Criação. Como uma autarquia será criada? Lei específica. Criação, então, lei específica. Lei específica. Específica é pertinência temática. Pode ser uma lei ordinária? Normalmente é uma lei o quê? Ordinária. Normalmente é uma lei ordinária. Quem tem iniciativa para a criação dessa lei? De quem é a iniciativa para a criação dessa lei? Normalmente uma autarquia está vinculada a qual poder? Poder executivo. Então a iniciativa é do chefe do poder executivo. A regra geral, ela vai comportar exceções, naturalmente, é que essa iniciativa seja do chefe do Poder Executivo. Por quê, Julián? Porque ela está ligada ao Poder Executivo. Normalmente ela está ligada ao Poder Executivo. Mas eu posso ter uma autarquia ligada ao Poder Judiciário? Posso. Posso ter uma autarquia ligada ao Poder Legislativo? Também posso, não tem problema algum. Se é criada por lei, como é que ela vai ser extinta? Princípio da identidade de formas. Se é criada por lei específica, como é que vai ser extinta? Mesma coisa, lei específica. Também vai ser extinta por lei específica, lei da iniciativa do chefe do Poder Executivo.
Seguindo em frente. Escreveu embaixo, personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Qual é a personalidade jurídica de uma autarquia? Será que a personalidade jurídica dela está mais para direito público ou será que a personalidade jurídica dela está mais para normas de direito privado? Se o conjunto de direitos e obrigações, porque ela tem personalidade jurídica, estão mais direcionados para o direito público ou estão mais direcionados para o direito privado? Claro que é direito o quê? Público. Personalidade jurídica, embaixo, direito público. Seu conjunto de direitos e obrigações estão intimamente mais conectados com o direito público, relação entre o Estado e o indivíduo, com prerrogativas, com indisponibilidade e outras normas indisponíveis. Vai escrever, então, embaixo, personalidade jurídica, regime jurídico. Regime jurídico. Se a personalidade jurídica dela é de direito público, qual é, consequentemente, o regime jurídico? Qual será, consequentemente, o regime jurídico? Uma pergunta, a resposta responde a outra. Se a personalidade jurídica é de direito público, o regime jurídico também é de quê? De direito público. Regime jurídico de direito público. Então, normalmente, uma autarquia realiza ato administrativo? Sim. Com prerrogativas do Estado? Claro. Normalmente, uma autarquia realiza contrato administrativo com prerrogativas do Estado? Sim. Porque o regime jurídico básico dela é regime jurídico público. Lógico que, às vezes, ela atua no campo de normas de direito privado. Ela também pode realizar ato privado, contrato privado, e aí, naturalmente, ela não vai utilizar as prerrogativas do Estado. Mas, regra geral, realiza atos relacionados com normas de direito público, contratos administrativos, regime jurídico de prerrogativas e indisponibilidade, aquele regime jurídico que nós aprendemos. Foi ou não foi? Bem tranquilo isso, por enquanto? Bem tranquilo, né? Então, escreve embaixo, regime de pessoal. Regime de pessoal. Regime de pessoal. Bom, quais são os dois grandes regimes que vão integrar a administração pública direta e indireta de agentes públicos? De agentes administrativos, porque está ligado à estrutura da organização da administração direta e indireta. Quais são os dois grandes regimes? Na verdade, nós temos 3 regimes daqueles que integram a administração pública direta e indireta. Regime estatutário, regime seletista e um regime para tapar buraco, regime temporário, para necessidade excepcional e temporária. Regime temporário é para tapar buraco, não vamos trabalhar com ele. Será que temos aqui regime seletista ou regime estatutário, senhores? Regime seletista ou regime estatutário dentro de uma autarquia? Normalmente o regime é estatutário. Mas essa é a melhor resposta? Não. Essa não é a melhor resposta. A melhor resposta é seguem, o regime segue, ou regime então segue, né? O regime segue a obrigatoriedade do RJU, do regime jurídico único, segue o regime jurídico único, segue a obrigatoriedade do regime jurídico único do RJU, do ente da federação, do respectivo ente da federação. Segue a obrigatoriedade do RJU, do respectivo ente da federação. E aí, vamos lá. O que é isso? O que acontece? Bom, quando a Constituição foi promulgada, estávamos em outubro de 88, o artigo 39 da Constituição, redação originária, determinou que cada ente da federação, a União, Estado, Distrito Federal, município, cada ente da federação escolhesse um RJU, um regime jurídico único, para os servidores de carreira. Tem até uma divergência que se é só para servidor de carreira, isso é uma bobeira, eu acho. Um regime jurídico único para os servidores de carreira da administração pública direta, autarquias, autárquica e fundacional. Está lá escrito. Cada ente da federação
vai escolher um regime jurídico único para os seus servidores de carreira que vão integrar a administração pública direta, suas autarquias e suas fundações. Naturalmente, que fundação que eu estou trabalhando aqui? De direito público ou de direito privado? Fundação pública de direito público ou fundação pública de direito privado? Fundação pública de direito público. Porque a fundação pública de direito privado, o regime jurídico dela é regime jurídico o quê? Privado. A gente vai falar sobre isso. Então, pediu um RJU. E aí a gente teve uma divergência doutrinária, 3 posições doutrinárias, do que seria esse RJU. O que é o RJU? Temos 3 posições acadêmicas sobre o tema. A posição acadêmica que prevaleceu é que regime jurídico único é escolher entre o regime estatutário ou entre o regime o quê? Seletista. Cada ente da federação, a União, os 26 estados, cada um dos 26 estados, o Distrito Federal, cada um dos 5.000 blaus municípios, vai escolher um regime jurídico único, estatutário ou seletista, para a administração pública direta autárquica e para as fundações públicas de direito público. Outros autores, por exemplo, Eli Lopes Meirelles, entenderam que regime jurídico único era só regime estatutário. Não prevaleceu, porque senão a Constituição falava isso expressamente. Outros autores, posição mais minoritária ainda, entendia que cada regime jurídico, o regime jurídico único, era de cada entidade. Cada entidade teria um RJU. Uma entidade autárquica teria o seu RJU, a outra autarquia teria o seu RJU, uma fundação autárquica teria o seu RJU e assim sucessivamente. Mas o que prevaleceu? Regime jurídico único é escolher entre o estatutário ou entre o quê? O seletista. Qual foi o regime jurídico que a União escolheu? Para os seus servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional? Estatutário. Qual foi o regime jurídico que todos os estados escolheram? Estatutário. Qual foi o regime jurídico que 95% dos municípios escolheram? Regime estatutário. Só pouquíssimos municípios escolheram o regime seletista. Daí porque você liga regime estatutário ao regime jurídico único. Foi ou não foi? Foi. Bacana. Daí porque você liga regime estatutário a regime jurídico único. Só cuidado, vem comigo na linha do raciocínio, que essa norma constitucional ela sofreu alteração. Cuidado, pois essa norma constitucional sofreu alteração. Eu vou botar aqui, 88, artigo 39, determinou o quê, Juliana? Obrigatoriedade do RJU. Não foi isso? Foi. Só que essa norma me sofre alteração em 98, com a Emenda Constitucional 19. Essa emenda faz uma grande reforma na Constituição. Essa emenda faz uma grande reforma na Constituição e acaba alterando o artigo 39 também. Fazendo o quê? Acaba com a obrigatoriedade do que, senhores? Do regime jurídico único. Rapidinho aqui para você contar, para você entender essa história. Naturalmente, estamos trabalhando com administração pública direta, com autarquia, com fundação pública de direito público. Isso não vai envolver as empresas estatais. Senhores, se eu acabei com a obrigatoriedade do regime jurídico único, a partir de 98, eu tenho possibilidade de quê? Dentro da administração pública direta, autárquica e fundacional? Duplicidade de regime. Duplicidade de regime. Ou seja, dentro da mesma administração pública direta, autárquica e fundacional, você poderia ter regime estatutário e regime o quê? Seletista. Aqui, vou puxar um asterístico. Aqui, a União me cria uma lei para os seletistas, empregados públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional. Que lei é essa? Lei 9.962 de 2000. Às vezes você vai pegar, dentro de um conteúdo programático de 98 até 2007, essa lei. Às vezes até hoje você pega alguma questãozinha dessa lei.
Essa lei, ela disciplina o empregado público da administração pública direta, autárquica e fundacional. Da onde é essa lei, senhores? Da União. Pergunto eu, pergunta para você se ligar, essa lei, ela é obrigatória para estados, municípios e Distrito Federal? Ela é obrigatória? Sim ou não? Não é obrigatória. Mas e o estado que tiver regime seletista vai acabar aplicando essa lei? Vai. Por quê? Porque o estado não tem competência para disciplinar normas a respeito de contrato de quê? De trabalho. De trabalho. Mas essa lei, ela não é obrigatória para estados, municípios e para o Distrito Federal. Bacana. Ela servia para o seletista da administração pública direta, autárquica e fundacional. O que aconteceu? Quando chegou 2007, o STF me pega e me declara inconstitucional, eu vou botar aqui diferente da CF, para economizar meu espaço, declara diferente da CF essa alteração. Por quê, senhores? Por conta de um vício formal na tramitação da emenda constitucional. Você sabe que em emenda constitucional a gente tem um processo legislativo próprio, de iniciativa própria. Você sabe que tem uma votação própria, tem um quórum próprio de 3/5, 2 turnos de aprovação em cada casa. Acontece que na tramitação dessa emenda constitucional 19, dessa PEC, uma casa aprovou um texto, quando foi para outra casa, a casa aprovou o mesmo texto e colocou a inserção desse dispositivo que alterava o artigo 39. E isso era para remeter para a casa que iniciou o procedimento. Esqueceram de remeter, a gente teve um vício procedimental, uma inconstitucionalidade orgânica formal. Orgânica não, que é de competência. Uma inconstitucionalidade formal. E o STF parou e falou, olha, inconstitucional, não tem jeito. Essa decisão do STF, presta atenção, essa decisão do STF foi liminar. Regra geral, salvo se o próprio Supremo Tribunal Federal modular os efeitos da liminar. Quais são os efeitos da liminar, senhores? Numa declaração de inconstitucionalidade, no MADIM. Regra geral, se o STF não modular os efeitos serão o quê? Ex nunc. A declaração de inconstitucionalidade, regra geral, efeitos retroativos, ex nunc. Porque lei inconstitucional é lei nula. Agora, liminar está na própria lei de ADIM e ADC, ex nunc, salvo se o Supremo Tribunal Federal modular os efeitos. A partir daqui, então, ficou valendo o quê? Efeito repristinatório de uma declaração de inconstitucionalidade. Não é repristinação propriamente dito, porque repristinação é entre leis. Aqui é efeito o quê? Repristinatório. Efeito repristinatório dessa declaração de inconstitucionalidade, daqui para frente ficou valendo o quê, senhores? Regime jurídico único, como se isso aqui não tivesse existido daqui para frente. Volta a valer a norma anterior. Todo mundo foi ou não foi? Então, a partir de 2007, você vai verificar obrigatoriedade de regime jurídico único na administração pública direta, autárquica e fundacional. Mas, Julián, eu conheço seletista em autarquia da União. Eu conheço. Não tem problema. O que você conhece é porque ele fez concurso público de 98 é o quê? 2007. Posso prosseguir? Todo mundo tranquilo? Pode ficar aqui de jeito que eu vou pegar uma água aqui. Vamos lá. Senhores, nesse período aqui, ó, a entidade pode escolher, permanecendo na obrigatoriedade do regime jurídico único ou aplicando a duplicidade de quê? De regime. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro nunca teve duplicidade de regime para administração direta, autárquica e fundacional. Só regime estatutário. Não é obrigatoriedade de estabelecer duplicidade de regime. Pode manter na obrigatoriedade do regime jurídico único. Ok? Ok. Seguindo em frente, senhores. Então, vimos regimes de pessoal. Depois de regimes de pessoal, escreve embaixo, contratos. Opa, contratos. Nem vou colocar no quadro. Porque contratos, regra geral, uma entidade autárquica tem que fazer o quê? Submeter o quê? Procedimento licitatório, SETA.
Princípio da obrigatoriedade do processo licitatório. Artigo 37 e 21 da Constituição. Princípio da obrigatoriedade do processo licitatório, 37 e 21 da Constituição. Esse princípio é absoluto? Claro que não. O próprio dispositivo constitucional fala, ressalvados os casos previstos em lei. Ressalvados os casos previstos em lei, é obrigatório licitar. Vamos estudar casos em que entidades da administração pública direta e indireta podem contratar diretamente. Licitação dispensável, licitação dispensada, licitação inexigível. Duas normas gerais para processo licitatório, duas normas gerais de processo licitatório. A gente vai ler a Lei 8.666, de 93, e vamos ver a Lei do Pregão, a Lei 10.520. Fora isso, vamos falar um pouquinhozinho sobre o Sistema Diferenciado de Contratação, RDC, normas que eu entendo pertinentes, e vamos falar também sobre o Sistema do Pequeno e do Microempresário, da LC 123. Vamos deixar para falar isso em processo o quê? Licitatório. Ah, galera da Petrobras, eu também vou indicar um decreto que estabelece normas simplificadas de contratação para a Petrobras, e vou contar toda uma história relacionada com esse decreto, fiquem tranquilos. Mas aí, na Petrobras, eu não estou dentro de uma autarquia. Ok ou não? Ok, senhores. Debaixo de contratos, outro tópico, bens. Debaixo de contrato, outro tópico, bens. Abaixo, né, de contratos. Bens. Vamos lá. Bom, senhores, será que o bem de uma autarquia é bem privado ou será que o bem de uma autarquia é bem público? Lógico que o bem de uma autarquia é um bem o quê? Bem público. Se ela tem personalidade jurídica de direito público, é lógico que o seu bem é bem público. Regime de bens públicos. Em classificação de bens públicos, vem para cá rapidinho. Em classificação de bens públicos, temos 3 classificações. Lembram disso? Bem de uso comum, bem de uso especial e bem dominical. Respectivamente, um bem de acesso a todos, onde todos podem usufruir, utilizam praças, praias, ruas. Bem destinado a um serviço público ou uma atividade específica, bem de uso o quê? Especial. Está afetado a um interesse específico, não é de uso comum, é de um interesse específico. E bem dominical, que é o bem privado da administração pública, mas é bem público. Às vezes vocês erram isso de bobeira. O bem dominical é bem público. Só que é um bem público o quê, senhores? O bem dominical? Desafetado. Bem dominical tem autor que define como bem privado da administração pública. Por que é um bem privado da administração pública? Porque ele está desafetado. Mas continua sendo bem público? Sim, só que está desafetado. Sem utilização. Um bem imóvel inservível. Um bem imóvel que nunca foi afetado ao interesse público, que só foi penhorado e adquirido pelo poder público. Um bem imóvel que simplesmente não tem utilização qualquer, um bem desafetado do interesse público. Normalmente, numa autarquia, qual bem que você tem? Especial, de uso comum ou dominical? Já até sublinhei ali, normalmente, numa autarquia, você tem bem de uso o quê? Especial. E o bem de uso especial, ele tem características. O bem de uso especial, ele tem características. Ele está fora ou dentro de comércio, o bem de uso especial? Está fora de comércio. Qual é o nome disso, o bem fora de comércio? Bem inalienável. Bem inalienável. Alienação é condicionada? É, mas ele vai deixar de ser o quê? Especial. Ok? Ok. Então, é um bem inalienável. Ele pode ser penhorado? Ele pode ser penhorado? Não pode sofrer penhora. É impenhorável. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ele pode ser usucapido? Não. Usucapião tem nome, prescrição aquisitiva.
O uso capião é uma forma de prescrição aquisitiva. Por que a gente fala prescrição? É bom você se ligar nisso. Porque vamos aplicar as mesmas regras gerais de suspensão e interrupção dos prazos prescricionais. Pergunta boa, direito civil, isso, para você raciocinar. Mas é uma prescrição aquisitiva. Se ele não pode ser usucapido, ele é imprescritível. Imprescritível. Ok. Já falaram aqui em sala de aula, mas, Juliana, eu li na lei de licitação que a alienação de um bem de uma autarquia é condicionada à autorização legislativa. É verdade. Mas quando esse bem é alienado, ele já não é mais de uso o quê? Especial. Ela também pode ter bem dominical. Ela também pode ter um bem dominical. Se ela tiver um bem dominical, ele passa a ser já o quê? Alienável. Mas é penhorável? Não. É impenhorável. Porque ela tem uma forma própria para satisfazer processo de execução. Utiliza o sistema de quê? De precatórios. É impenhorável. O que mais, Julián? Pode ser usucapido, bem dominical? Também não. O novo Código Civil acabou com essa discussão. Imprescritível. Está lá o bem de uma autarquia. Vamos para o próximo tópico. Vamos para o próximo tópico. Posso passar? Posso passar. Próxima questão. Próxima questão. Foro. Foro. Justiça. Foro. Justiça para processar e julgar os conflitos de uma autarquia. Próxima questão. Posso apagar, senhores? Foro. Justiça para processar e julgar os conflitos de uma autarquia. Bom, quando a gente faz essa pergunta, foro, justiça competente, se liga, porque a pergunta vai ser direcionada a conflito comum. Não faz sentido você direcionar essa pergunta se o conflito tiver órgão constitucional com competência determinada, justiça especializada, e nem competência dos tribunais o quê? Superiores. Essa pergunta só faz sentido se estivermos trabalhando com conflito comum. Porque justiça especializada, a matéria vai parar na justiça o quê? Especializada. Tem até discussão se o processo é inválido, se o processo é inválido ou inclusive inexistente. Se você tem competência dos tribunais superiores, a matéria vai subir para os tribunais o quê? Superiores. Bacana. Então, isso aqui é para conflito comum e é bem óbvio. Porque uma autarquia federal é demanda. Se tiver interesse jurídico, essa ação vai parar onde, senhores? Na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Agora, se for uma autarquia estadual municipal, preciso escrever aqui? Não preciso. Essa ação vai parar onde? Justiça Estadual. Vou botar, só para não ficar incompleto. Autarquia estadual ou municipal, essa ação vai parar na Justiça Estadual. Vamos para a regra acima, porque precisamos tomar cuidado com alguns dispositivos. Bom, Justiça Federal. Cuidado. Quem faz essa determinação é o artigo 109 da Constituição. 109, inciso 1, inclusive. Quem faz essa determinação é o artigo 109, é o 109, inciso 1. Só que o próprio artigo 109, ele faz exclusões, exceções expressas. Quais são as exceções expressas que essa matéria não vai bater na Justiça Federal? Ele tem algumas exceções que não fazem sentido. Ele fala lá, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. É óbvio isso, porque são justiças especializadas. Então, com exceção da Justiça do Trabalho, com exceção da Justiça Eleitoral. O que mais ele fala? Competência para processar e julgar falência e acidente de trabalho. Então, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, falência e acidente de trabalho.
Falência e acidente de trabalho vai parar onde? Falência e acidente de trabalho vai parar onde? Justiça estadual. Pode escrever aí. Falência, juízo universal, justiça estadual. Bom, algumas perguntas. Primeiro, esse rol é taxativo? Esse rol é taxativo? Não é taxativo. Porque você tem conflitos com competências e o quê? Próprias na Constituição. Ele não é taxativo, não. Competência dos tribunais superiores está aí? Não. Então, não é taxativo. Falência. Cuidado com essa perguntinha de falência. Uma autarquia pode falir? Uma autarquia pode falir, senhores? Uma autarquia não pode falir. Só quem pode falir é uma entidade privada empresária. Uma sociedade empresária. A autarquia não pode falir. Ué, por que ele está fazendo essa exclusão? Porque ela pode simplesmente se habilitar num processo falimentar. Qual vai ser a dificuldade que você vai ter para raciocinar isso? Porque, normalmente, uma autarquia utiliza a lei de execução fiscal, natureza jurídica do débito fica de natureza tributária, e aí não se sujeita ao juízo o quê? Universal. Porque a própria lei falimentar faz exclusão, mas ela pode ingressar com uma ação, por exemplo, de restituição no processo falimentar. Se ela entrar com um pedido de restituição de um bem, esse pedido de restituição do bem vai ser feito aonde? No juízo falimentar. Mas desenvolver a competência do juízo falimentar, vamos deixar para um professor de direito o quê? Empresarial. Tá? Mas a própria Constituição fala, vamos excluir a competência do juízo falimentar. Posso prosseguir? Tem mais uma exceção? Tem mais uma exceção. Qual é a outra exceção? Aí é para competência penal, contravenção penal. Escreve embaixo, mais uma exceção expressa, contravenção penal. Por quê, doutores? Porque Justiça Federal não tem competência para processar e julgar contravenções penais. Uma contravenção penal relacionada a uma autarquia, contra uma autarquia, vai correr aonde? Uma contravenção penal contra uma autarquia vai correr aonde? No GCRIM, no Juizado Especial da Justiça Comum. Tá? Salvo contravenção penal também. Posso prosseguir? Posso prosseguir. Outra característica. Outra característica. Responsabilidade civil. Olha, responsabilidade civil, eu me reservo o direito, que nem eu fiz em princípio. Quando eu falo isso, a gente vai voltar a falar sobre o tópico. Não precisa ficar desesperado. Responsabilidade civil, eu me reservo o direito de explicar melhor essa matéria no tópico de quê? De responsabilidade civil. Não faz sentido eu ficar explicando aqui responsabilidade civil. Mas eu já vou colocar expressamente para você que ela está sujeita à norma do 37, parágrafo 6º da Constituição. O 37, parágrafo 6º, quando eu trabalho aqui com responsabilidade civil, naturalmente, a responsabilidade civil é extracontratual. Aquiliana, não é responsabilidade civil contratual, que nós vamos falar um pouquinho também. E a responsabilidade extracontratual do Estado, nós temos uma norma central da Constituição, 37, parágrafo 6º. O 37, parágrafo 6º, determina que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestam serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, vírgula, ressalvado o direito de regresso contra o agente público nos casos de dolo ou culpa. O 37, parágrafo 6º, para a doutrina majoritária, trabalha com responsabilidade o quê? Objetiva. Onde é prescindível, desnecessário a comprovação de quê? De dolo ou culpa. Ele fala pessoa jurídica de direito público, não fala? E uma autarquia é pessoa jurídica de direito público, responsabilidade objetiva. Se você quiser assinar aí, ó, do risco, teoria do risco administrativo, onde não é necessário comprovação de dolo ou culpa, basta a comprovação de 3 elementos: conduta de agente público, na função administrativa, na qualidade de agente público, dano jurídico,
onde a gente vai aprender o que é um dano jurídico e nexo causal, nexo de causalidade. Não incidido também alguma das hipóteses de exclusão de responsabilidade. Ok? E aí, a gente desenvolve isso mais para frente, senão eu perco a minha solução de continuidade da aula. Posso seguir? Posso seguir. Privilégios. Privilégios, senhores. Privilégios. Bom, primeiro privilégio. Privilégio processual. Será que uma autarquia tem privilégio processual? Será que uma autarquia tem privilégio processual, sim ou não? Sim, tem os mesmos privilégios processuais da fazenda pública. É fazenda pública em juízo. Em processo civil, você vai ver, e você, como advogado, está acostumado a presenciar uma série de privilégios processuais da fazenda pública. Prazo em quádruplo para contestar, prazo em dobro para recorrer, isenção de taxas judiciárias, intimação pessoal dos seus procuradores, remessa de ofício, duplo grau de jurisdição de ofício das sentenças líquidas acima de 60 salários mínimos, uma certa limitação em tutela antecipada, não é isso? Sim. Processo de execução próprio. Tanto ela utiliza um processo de execução próprio, como tem um processo de execução no CPC. Paga os seus débitos judiciais através de precatório, e assim sucessivamente. Se a prova fosse para advogado público, vocês com certeza teriam que dar em processo, eu não ia falar sobre isso, não perco muito tempo, mas em processo vocês teriam que dar um realce sobre esse tópico. Como não é, não precisa ficar muito preocupado, mas é bom descobrir os privilégios processuais da fazenda pública, porque vira e mexe, vocês vão entrar em conflito com uma entidade de direito público. Seguindo em frente. Depois, privilégio fiscal. Tem privilégio fiscal? Será que ela tem privilégio fiscal ou não? Tem privilégio fiscal. Ela tem privilégio fiscal lá do artigo 150, inciso 6, parágrafo 2º da Constituição. 150, inciso 6, parágrafo 2º. Deixa eu confirmar se é o parágrafo 2º ou o 3º. Eu sempre confundo esses parágrafos. Impressionante. Mas hoje eu não paguei mico, é o parágrafo 2º. Bom, o que acontece? Eu vou estender para a autarquia a imunidade tributária recíproca. Você escreve aí, para essas entidades, será estendida a imunidade tributária recíproca. Imunidade tributária recíproca com uma certa limitação, restrita, você pode escrever. Imunidade tributária recíproca restrita. Imunidade tributária recíproca está relacionada a qual princípio? Está relacionada ao nosso princípio do federalismo, do pacto federativo. Os senhores sabem que no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, é proibido, isso é a norma de limitação constitucional, a imunidade, um ente da federação instituir imposto. A imunidade tributária só vale para qual tributo? Imposto sobre renda, patrimônio e serviço de outro ente da federação. Só que a imunidade tributária recíproca, eu vou estender a uma autarquia relacionada à sua atividade principal, por isso que o dela é restrita, ou dela decorrente. Sublinha aí, relacionado com a sua atividade principal ou dela decorrente. A imunidade tributária recíproca não é tão ampla como a do 150, inciso 6, a linha A. Foi ou não foi? Foi. E aí vem comigo. Cuidado, vocês vão estudar isso em tributário, mas já vou fazer uma consignação. A gente tem uma certa divergência doutrinária e jurisprudencial, mas temos um posicionamento firme do STF, quando uma autarquia explora a atividade econômica da atividade meio. Principalmente por conta de um dispositivo, eu vou ler para os senhores. Olha aqui, 150, também inciso 6.
Parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º. As vedações do inciso 6, a linha A, e do parágrafo anterior, essa, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicadas a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Bacana, ou seja, não vou transferir essa imunidade ao comprador de algum bem imóvel da entidade. Ok ou não? Ele está obrigado a pagar. Aí tem uma discussão quando a autarquia pega um bem imóvel dela e aluga para terceiros. Se isso está dentro da imunidade tributária recíproca ou se está dentro do artigo 150, inciso 6, parágrafo 3º. De cara, parece estar dentro do 150, inciso 6, parágrafo 3º, não parece? Pois é, mas aí tem posicionamento do STF. E o posicionamento do STF é claro, se ela reverter o recurso para atividade final, está estendido, está abarcado, está alcançado pela imunidade o quê? Recíproca. Ok? Ok. Então, cuidado com a redação do 150, inciso 6, parágrafo 3º, que ela pode te pegar numa prova objetiva. Você bota assim, ó, cuidado, cuidado, cuidado com locação de bens imóveis e a posição expressa do STF e a posição consolidada do STF no sentido de alcance da imunidade recíproca, caso o produto da locação seja revertido para atividade o quê, senhores? Final. Para atividade fim. Isso me parece absurdo. Por que isso me parece absurdo? Por conta do princípio da especialidade. Porque ela tem lei que autoriza, tem lei que criou ela para desempenhar uma atividade. Concorda comigo? Então, a legitimidade da atividade dela está dentro do princípio da especialidade. Esse raciocínio faz sentido com as entidades sem finalidade lucrativa. Aí faz todo sentido, porque a entidade não tem como se manter. Agora, aplicar esse raciocínio para entidade autárquica me parece uma liberdade muito grande do STF, mas tem sido a posição do STF. Posso prosseguir? Posso prosseguir. Terminamos autarquias. Terminamos autarquias. Vamos para outro tópico. Vamos falar sobre autarquia territorial. Autarquia territorial. Escreve no caderno. Não vou escrever aqui não para ganhar tempo. Autarquia territorial. O que é uma autarquia territorial? Existe hoje em dia uma autarquia territorial? Não. São os antigos territórios federais. São os antigos territórios federais. São os antigos, não é porque não pode ser criado, não pode ser criado um território federal? Pode. Simplesmente não temos. O nosso último território federal foi Fernando de Noronha. Virou distrito do estado de Pernambuco. Alô, galera do Pernambuco aí, um abraço. Por que território era considerado como uma autarquia? Por quê? É meio estranho isso. Eu não concordo muito, não. Mas o problema é que algumas cartas constitucionais entenderam que o território era um ente político. Dá para a gente entender que um território é uma entidade política? É um ente da federação? Não dá. Porque lhe falta autonomia. Lhe falta autonomia política, lhe falta autonomia. O que mais? Organizacional. E na autonomia administrativa ele ainda tem limitação, porque ele está ligado ao quê? À União. Ele não tem autonomia política porque quem nomeia e indica o governador territorial é o presidente da República. Ele não tem autonomia organizacional porque a Casa Legislativa do território é o Congresso Nacional. E a autonomia administrativa dele não é plena ainda, porque ele está ligado em diversos setores para a União. Por lhe faltar, então, autonomia, alguns autores entendem que você estará diante de uma entidade de direito público ligada à União, o que nos parece bem encaixada com o quê? Com uma autarquia. Uma autarquia territorial.
Então, na verdade, encaixar um território como uma autarquia simplesmente é porque ele não tem autonomia. Autonomia política, autonomia organizacional e administrativamente ainda está vinculada à União. Então, considera, se escreve assim, ó, a posição prevalece considerando sua falta de autonomia política e organizacional. A posição prevalece considerando sua falta de autonomia política e organizacional e o fato de estar vinculada à União em uma série de competências administrativas. E o fato de estar vinculado à União numa série de competências administrativas. Tá bem tranquilo isso, gente? Então, por lhe carecer, lhe falta autonomia política e organizacional, e administrativamente ainda está vinculada à União numa série de competências constitucionais. Foi ou não foi? Foi. Só que, cuidado, eu posso utilizar a palavra descentralização política na criação de um território? Eu tenho descentralização política no território? Não, porque ele não tem autonomia política. Então, é comum a gente utilizar o termo desconcentração política na criação de um território. Você escreve assim, ó, atenção para o termo desconcentração política. E aí vai ser algo sui generis, porque é desconcentração política e descentralização o quê? Administrativa. Porque administrativamente ele tem personalidade jurídica. Então, atenção para o termo desconcentração política, pois lhe carece autonomia política. Embaixo, agência executiva. Embaixo, agência executiva. Eu vou finalizar a autarquia hoje e vai entrar em empresa estatal. Preciso fazer isso. Agência executiva. No próximo bloco. Vamos dar um breve intervalo e vamos voltar já já.